Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque vencemos mais uma vez o time do Primo Rico, meus amigos. Na tranquilidade total, Sport 3, Primo Rico 0. E o nome do jogo, o cara que decidiu, e eu já digo logo que pra mim foi o melhor em campo, foi ele mesmo, Yuri Castilho, meus amigos. Um gol, uma assistência, um banho, fora o baile, tá? O cara jogou hoje como centroavante nato. Entrou e decidiu o jogo. Entrou no segundo tempo. E, meus amigos, a gente também tem que conversar, não posso deixar de conversar sobre a questão aí de Márcio Goiano, meus amigos. Márcio Goiano está pedindo passagem como treinador do Sport. E já vou perguntando logo a vocês. Efetiva Márcio Goiano ou não, meus amigos? Não tem como a gente falar de outra coisa, tá? Não adianta a gente olhar e dizer assim, ó, tampar o sol com a peneira, porque tá nítido, tá? O time veio jogando bem, vem evoluindo, o cara sabe fazer as modificações, escalação a gente nem fala, tá certo? Dizer, escalou errado, A ou B ou C, feito um antigo treinador. Então assim, meus amigos, já é a pergunta que eu deixo para vocês, já deixa aí nos comentários se vocês efetivariam Márcio Goiano ou não, tá certo? Ganhamos, mas tem que deixar claro isso, porque independente de qualquer coisa, você gostando ou não de Márcio Goiano, são 5 jogos, meus amigos, 4 vitórias e 1 empate. Os números estão aí, o time está evoluindo, tá? Não tá do jeito que eu gostaria, mas está evoluindo. A gente vê aí que ele consegue fazer mudanças, que o segundo tempo do Sport foi basicamente Márcio Goiano que fez ali o time fazer acontecer. Fez algumas mudanças, o time é limitado, a gente sabe, jogadores que estão muito abaixo da média, e tem outro jogador, tá certo, que hoje, pelo menos hoje, Márcio Goiano deixou ele em campo hoje, e ele evoluiu bem, que no caso é de Barleta também, tá? Barleta evoluiu, acertou o gol, Barleta, finalmente. Meus amigos, aí a gente já vai começar a conversar sobre isso também, que é só a gente tá começando agora a conversar sobre esse jogo aí 3-0 na tranquilidade total. Mas bora lá, já deixo essa pergunta aí pra vocês de Márcio Goiano, mas bora lá a gente falar, meus amigos, sobre a escalação do jogo, tá certo? Por isso que eu digo, é a provável escalação, porque os treinadores treinam uma coisa hoje, amanhã eles mudam tudo, tá? E o Sport, na minha opinião, foi com força máxima, tá? Eu trouxe a escalação para vocês ontem, dizendo que o Sport é com um time um mistão. Eu conferi em relação a isso no treinamento. Até o GE também trouxe que o Sport ia vir com um mistão, logo depois aí que a gente já tinha conversado. O GE confirmou que ia ser um time misto, mas veio o time titular. Bora aí pra gente dar uma olhada no time que o Sport foi a campo hoje, pra gente conversar sobre essa goleada, tá? Eu não considero goleada 3-0. Pra mim é 4-0 pra lá. Mas deixa aí nos comentários se vocês acham que 3-0 já é goleada, beleza? Mas bora lá aí, meus amigos, pro time do Sport, como foi escalado. Sport, a gente foi com o Thiago Couto, tá certo? Novidade, só teve aí na lateral direita. Na lateral direita, a gente não foi com Augusto Pulse. Augusto Pulse ficou vetado aí para não se desgastar. E a gente foi com o Iago Felipe. Um negócio muito estranho. E com o Iago Felipe aí na lateral direita. Mas só foi para ele não pegar banco mesmo. Aí na zaga, Marcelo Aju e Zé Marcos, nossa zaga titular hoje, tá certo? Aju e Zé Marcos. E só lembrando, tá? Benevenuto tá de volta. Benevenuto tá aí nessa transição física. Aí a gente vai, meus amigos, na lateral esquerda com Felipinho, titular absoluto. Aí volantes, a gente foi com Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel ali, mas como meia, tá? Biel hoje jogou como meia, voltou para marcar, como ele, assim, é a mesma função que ele vem fazendo sempre. Ele joga bem dinâmico ali no meio campo, mas no jogo passado a gente foi com, bem dizer, 4 volantes. Tendo Iago Felipe e Biel Fonseca como os 2 meia, mas Iago Felipe hoje caiu pelo lado direito, pela ponta direita, foi o lateral direito da gente. A gente foi com Biel, tá certo, como meia. Aí atacantes, a gente foi com Cleison do lado esquerdo, Barleta do lado direito, como sempre, e Perotti como centroavante. Perotti jogou bem, tá? Não foi tão municiado, mas a primeira bola que chegou nele, ele deu uma cabeçada que quase era o primeiro gol do Sport. Então assim, Perotti é um acerto, tá certo? Foi um acerto e tá se identificando com o time e vai se entrosar cada vez mais
no decorrer tanto da Copa do Nordeste, que hoje foi Copa do Nordeste, quanto o Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? E Barleta foi uma surpresa boa, acertou a barra hoje, fez um gol, eu acredito que ele deu um passe também, se eu não estiver enganado, ele deu um passe também, mas Barleta, tá certo? Barleta jogou bem hoje, tá certo? Eu não sei se quem cobrou o escanteio foi Barleta, por isso que eu tô falando do passe. Ou se foi Depena que entrou no segundo tempo, mas eu acredito que foi Depena. Mas enfim, Barleta fez o dele, tá certo? Barleta fez o dele na tranquilidade total e Cleison jogou direitinho, tá? Ali do lado esquerdo, jogou bem, fez umas jogadas boas ali. Não chegou muito para finalizar, mas jogou bem e Cleison é muito bom em questão de marcação. Mas, meus amigos, bora lá e falar aqui sobre o jogo, tá certo? Foi um jogo importante, um jogo contra time pequeno é complicado. Porque, meus amigos, querendo ou não, o Retrô jogou muito recuado no primeiro tempo. E o Sport não conseguia chegar. E quando a gente joga contra time pequeno assim, são dois jogos distintos que podem acontecer. O primeiro é a gente já sai logo de cara fazendo 1-0, faz aquela pressão ali dos 15 minutos. Feito o Sport fez, Perotti deu uma cabeçada, o goleiro do Retrô defendeu. A gente colocou uma pressão ali. A gente sempre tem que colocar essa pressão nos primeiros 15 minutos e o Sport voltou a fazer isso nos jogos aí, quando era o antigo treinador, que eu esqueci o nome dele. Não tinha essa pressão inicial, tinha muitos erros de passe, claro que não depende 100% do treinador, mas uma organização melhor dentro de campo e deixar um time mais sólido dá essa organização. E isso aí é mérito de Márcio Goiano, tá certo? Mas voltando aí ao que a gente estava falando existem dois tipos de jogo. Que é o primeiro jogo é que você, contra time pequeno, vai pra cima dele, faz logo 1-0, que não foi o caso da gente. E o segundo tipo de jogo, que é o que aconteceu. O time segura e fica querendo ali catimbar o jogo. E o Retrô fez isso o primeiro tempo todinho. Cai aqui, cai ali, um passezinho de lado, enfim, não criaram nada e não deixa o outro time jogar. Então fica um jogo muito chato, tá certo? Mas como eu disse a vocês, Márcio Goiano observou isso, tá certo? E no segundo tempo, Márcio Goiano foi lá e fez as substituições. E colocou o jogador que para mim foi o melhor em campo, brigador, o cara que faz acontecer, que foi Yuri Castilho. E eu sempre disse, eu dizia até para o antigo treinador. Yuri Castilho é o nosso centroavante. E hoje a gente tem dois centroavantes, tá? Yuri Castilho e Perotti. Porque o Yuri Castilho, ele briga na área, minha gente. Ele briga que o gol da gente, para quem não assistiu o jogo, tá? Foi um gol brigado, o goleiro teve um chute de Depena fora da área, que é o único que chuta de fora da área e acerta a barra é Depena. Muito mais a pensar que ele até escorregou no chute, a bola na mão do goleiro do Retrô, ele falhou, a bola escorregou da mão dele e na briga pela bola ali, Yuri Castilho, muito atento dentro da área, foi lá e chegou primeiro. Uns dizem que foi falta, outros dizem que não foi, mas meu irmão, a bola tem que estar dominada pelo goleiro, não é com a mãozinha em cima da bola que vai ser que a bola tá com o goleiro, não. Botou a mão em cima, Yuri Castilho chutou e foi gol. E valeu, tá? Eu acredito que se tivesse vai, ia valer do mesmo jeito. Eu não quero choradeira aqui não, beleza? Mas Yuri Castilho, brigador, foi lá e fez 1-0. Aí quando a gente faz 1-0, a gente volta pro primeiro jogo que eu falei pra vocês. Que é o jogo de tipo, abrimos o placar. Agora sai daí e vem pra cima. Os caras vieram pra cima e ficou mais fácil. Ele saiu o segundo, o terceiro. Tinha a vaga pro quarto gol, enfim. Só que a gente não fez, deu uma segurada e tudo mais. E é isso. Ganhamos na tranquilidade total. E a pergunta que foi do início, e a gente não pode deixar de fazer mais uma vez, tá? Deixa uma pulga atrás da orelha em relação a Márcio Goiano. Está entregando os números muito bons, tá certo? Só não entregou, e eu vou arriscar, só não entregou uma vitória pro Sport no jogo contra o Vila Nova, porque o próprio Yuri Castilho, que foi o melhor jogador em campo hoje, foi lá e fez merda, tá? Foi expulso no jogo, foi até entrevista hoje. Em entrevista foi lá, tipo, quase pedindo um pedido de desculpa, dizendo que errou e comprometeu no outro jogo, contra o Vila Nova, que foi o jogo que ele foi expulso, mas que conseguiu hoje dar a volta por cima e tudo mais. Então assim, tem crédito, tá certo? Yuri Castilho resolveu o jogo da final lá nos aflitos, o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, vem resolvendo alguns jogos e vai ser uma briga boa, tá? Agora a nossa briga vai ser uma briga boa, que vai ser Yuri Castilho e Perotti. Quem é que vai ser o titular do Sport ali como centroavante? Então, é uma briga excelente. Mas voltando ao assunto de Márcio Goiano, está pedindo passagem, tá certo? Está pedindo passagem.
a gente tem que prestar atenção e tem que ser claro, tá certo? Eu, particularmente, não gostaria que efetivasse ele. Isso é opinião minha, mas os números estão aí. Não tem como a gente dizer, não deixa. Não tem. Tá entregando resultado. Quem chegar para ser treinador do Sport, se o Sport for atrás mesmo de um treinador agora, depois disso que Márcio Goiano está apresentando, vai ter que fazer o time jogar bem mais do que Márcio Goiano está fazendo jogar. Fica bem complicada a situação do próximo treinador. Já chega mais pressionado ainda, como já ser treinador do Sport já tem pressão, e ser um treinador depois de Márcio Goiano vai ficar bastante complicado, beleza? Mas, meus amigos, é isso. Na tranquilidade total, ganhamos de 3-0 por 3-0. E vamos aí para o próximo jogo, que é sábado, tá certo? Sábado, mais uma vez na Ilha do Retiro, Sport e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? Deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acharam do jogo e, principalmente, não esqueça da pergunta: Márcio Goiano deve ser efetivado ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.